Paz seja convosco, mais uma oportunidade temos diante do Senhor de crescermos através da sua palavra. Nosso devocional está em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do meio do povo, a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Para entendermos esse contexto, Josué, juntamente com o exército, havia invadido antes a cidade de Jericó, uma cidade fortificada por grandes muros, e Deus tinha dado as estratégias e eles fizeram uma guerra na qual foram vitoriosos. E isso trouxe terror aos povos vizinhos, porque viram que aquele povo que seguia o Deus de Israel era um povo muito poderoso em guerras e em batalhas. Porém, quando eles foram para a cidade seguinte, a próxima cidade a ser conquistada, a cidade de Ai, que era uma cidade menor, que não tinha um exército tão grande como o de Jericó, eles sofreram uma derrota vergonhosa, desastrosa, e o povo ficou sem entender nada. E Josué, como comandante do exército, foi chorar aos pés do Senhor, juntamente com outros líderes, ficou arrasado. No momento em que Deus disse para ele: tá chorando por quê? Se levante. Há pecado no meio do meu povo. E Deus revelou qual tinha sido o motivo do fracasso, da derrota. Todos nós, em algum momento da vida, fracassamos, somos derrotados por algumas coisas, mas essa palavra nos ensina, nos dá a orientação de como nós superarmos os nossos fracassos e as nossas derrotas. Josué foi clamar, Josué foi aos pés do Senhor, e Deus revelou o óbvio que ele não tinha feito. Para a luta de Jericó, ele clamou, ele foi aos pés do Senhor e Deus deu todas as estratégias para que ele ganhasse a guerra. Porém, para tomar a cidade de Ai, ele mandou os espias, e quando os espias chegaram, disseram: é fácil a vitória. Lá não tem um exército tão grande, não tem tantos soldados, nem precisamos sair com o nosso exército completo. E qual foi o erro de Josué? Ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz do homem. Eles haviam saído para a guerra contra Jericó, debaixo da unção e da direção do Senhor, e foram para a guerra, para a cidade de Ai, debaixo da carne, debaixo da direção do homem. Por melhores que sejam as intenções, e mesmo quando tudo está dando certo, é melhor ouvir a voz de Deus. O segundo problema, o segundo motivo do fracasso: autossuficiência. Josué superestimou o exército de Israel e subestimou o exército do inimigo. Quero te dizer neste dia, Satanás não poupou munição. O inimigo das nossas almas, ele nos investiga todos os dias procurando as brechas para nos atacar, para nos tirar da presença do Senhor, para que nós não sejamos abençoados. E como eles já tinham tido essa grande vitória em Jericó anteriormente, e os povos ao redor estavam aterrorizados porque se espalhou a notícia: a cidade de Jericó foi vencida. Aquele povo que adora o Deus de Israel é um povo que ninguém pode resistir. Isso causou algum tipo de soberba, algum tipo de autossuficiência no povo, no exército de Israel. Eles se esqueceram de algo. Se eles estavam vencendo, se eles estavam sendo vitoriosos, tinha a força do braço deles, mas debaixo da direção e da unção do que Deus lhes estava ensinando todos os dias. E por último também, porque ele não orou, porque Josué não consultou ao Senhor, ele não sabia que havia pecado no meio do povo.
Ele não sabia que Acã, justamente nessa batalha de Jericó, havia pego coisas que não podia, que Deus tinha ordenado. Entrem, guerreiem, vençam, mas não peguem nada da cidade, porque havia momentos aos quais Deus deixava que pegasse os despojos, que pegasse as coisas da cidade, como objetos, ovelhas e tudo isso. E dessa vez Deus disse que não pegasse nada. E Acã pegou escondido e enterrou na sua tenda, ficou bem caladinho. Pecado oculto, pensa-se que ninguém está vendo, mas Deus está. O pecado oculto traz consequências para a vida não só de quem faz, mas para a sua família e para as pessoas ao redor. E porque Israel perdeu uma batalha por causa de um homem, por causa do pecado de Acã? Sim, porque Deus via Israel em unidade, como um corpo, como um só. E aquilo trouxe maldição, por isso que eles foram para a guerra sozinhos. Deus não estava com eles. Não vá quando Deus diz que Ele não está junto de você. Se Deus diz sim, você vai. Se Deus disser não, você fica no seu lugar. Se Deus disser espere, temos que esperar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele vê além, Ele está no presente, no passado e no futuro. E nós temos que ser dependentes dEle para que nós possamos vencer a cada dia. E depois que Deus revelou tudo isso para Josué, qual foi a postura dele? Obedecer. Deus é tão maravilhoso que Deus ele sempre nos dá a chance do recomeço quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Acã, ele foi apedrejado juntamente com a sua família. Nossa, que Deus injusto, por quê? Se ele tivesse pedido perdão, Deus não perdoaria? Sim, mas Acã ficou bem caladinho, até que fossem investigando e a culpa e o problema dele, o pecado cometido fosse descoberto. Ele até aparentemente se arrependeu, mas foi um arrependimento falso, porque ele não confessou antes. Ele primeiro deixou que todos pegassem ele no flagrante, como se diz. Quando acharam as coisas na casa dele, na tenda dele, ele confessou o que tinha feito. Só que Deus estava levantando um povo diferente, um povo para que as nações ao redor vissem que o Deus de Israel era um Deus zeloso, um Deus que cuidava, um Deus que dava vitórias. Mas Deus, desde o início, desde o momento que os tirou lá do Egito, disse: se obedecerem os meus mandamentos, se ouvirem a minha voz, eu serei com vocês, eu sararei vocês e eu darei vitória sobre todos os inimigos. Só que Acã esqueceu essa parte. E ele foi apedrejado juntamente com toda a família, porque Deus estava levantando um povo santo, um povo que ia ser um referencial. E Deus nos vê em unidade, Deus nos vê como parte do corpo de Cristo. Então, quando nós não estamos bem, quando nós cometemos pecados, quando nós fazemos coisas erradas, muitas vezes o problema não recai somente sobre nós, as consequências muitas vezes chega também para a nossa família. E Josué ouviu a voz do Senhor e Deus amorosamente, ele disse: Josué, não tenha medo, eu sou contigo. Eu vou te dar agora as estratégias para que você vá e vença e retome a cidade de Ai. Deus é especialista em recomeços. Ele é especialista em restaurar vidas que se arrependem e querem fazer as coisas segundo a direção que ele dá. E porque Josué ouviu, obedeceu, eles foram até a cidade de Ai e foram vitoriosos. Porém, a estratégia que Deus deu foi totalmente diferente da estratégia que ele havia dado para conquistar a cidade de Jericó. Aprendemos com isso que Deus, ele é Deus de recomeços, ele é Deus que dá novas estratégias, que a gente não se confie na vitória do passado para a luta que vem à nossa frente. Que nós não venhamos nos acomodar, não venhamos ser presunçosos, autossuficientes, mas que ao contrário, quando acontecer o problema, que nós possamos parar e analisar. Eu fracassei por quê? Esse problema está batendo à minha porta por quê? Eu tenho algum nível de comprometimento? Eu tenho culpa nisso ou não? E nós temos que tentar resolver. Não podemos ficar chorando o tempo todo, mas buscar a face do Senhor. Chorar sim. Temos que, segundo a psicologia, chorar a dor das nossas perdas, enfrentar os nossos lutos, mas depois buscar a face do Senhor. Porque Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita pessoas que se derramam na presença dele e dizem: Pai, eu errei, me ajude a consertar. Mas é sempre melhor ouvir Deus para que não venhamos cair no erro.
É por isso que Deus nos ensina, tem a sua palavra. É por isso que nós temos que aprender com os erros dos outros para que não venhamos cair nele também. E que no nome de Jesus nós possamos, assim como Josué, enfrentar a dor, mas também ouvir o que Deus tem para nos dizer e sermos vitoriosos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra. E se neste momento tem pessoas que estão precisando de um recomeço, se tem pessoas que estão precisando, Senhor, consertar áreas da sua vida, se tem pessoas com pecados ocultos, se tem pessoas que estão tentando se livrar de vícios ou de qualquer outro tipo de problema, nós pedimos neste dia que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar as estratégias para essa pessoa vencer. Nós sabemos que nós temos que estar regados com a Tua palavra. Nós sabemos que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar a face do Teu Espírito Santo sobre nós, porque tudo que Jesus fazia aqui na terra era guiado pelo Teu Espírito. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda este homem, esta mulher, este jovem, esta adolescente a superar os problemas. Deus, escreve uma nova história, vem dar um entendimento prático da Tua palavra, que o Senhor não nos chamou para sermos derrotados, que nenhuma pessoa seja escrava do pecado, mas que ao contrário, venha a Tua libertação, Senhor, sobre esta vida, que venha a Tua restauração, Senhor, sobre esta família, e que esta pessoa venha dar frutos, e que todos vejam, meu Deus, a diferença que há naquele que te busca, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso eu oro para que caia todos os grilhões, que todas as cadeias que te prendem na mente sejam agora repreendidas em nome de Jesus. Que você seja livre para adorar o Senhor. Deus nos chamou da escravidão para a sua luz. Por isso, tome posse neste dia da bênção que Deus tem para a tua vida. Que Jesus te liberte, que Jesus te restaure. Que você escreva uma nova história através da obediência e submissão ao Senhor. Oramos também, Senhor, pela cura física. Oramos, Senhor, pela porta de emprego para os que estão desempregados. Oramos, meu Deus, pela cura daqueles que estão doentes, meu Deus. Vai sarando, Senhor, vai passando as Tuas mãos sobre esta vida que necessita de um encontro contigo, de uma restauração específica. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque Tu és especialista em milagres e em recomeços. E eu declaro sobre a Tua vida o novo de Deus. Que as estratégias que o Senhor tem para você, você receba, toma posse e que você escreva uma nova história através do poder que há no nome de Jesus e da presença dele na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te restaure e que a tua história seja escrita pela mão de Deus e que o Senhor te abençoe. Até a próxima.